Pessoal, então vamos para mais um nosso vídeo, certo? Continuar o nosso projetinho. Então nós fizemos já a parte da geração do nosso JSON Web Token. Ele já está sendo retornado dentro do nosso corpo de resposta. Então, como eu falei no último vídeo, agora quando a gente for acessar o AWS, o front-end, no nosso caso aqui está sendo o Postman, a aplicação front-end que for responsável por fazer uma requisição em uma rota protegida, ou seja, AWS, vai ter que colocar dentro do cabeçalho, vai ter que colocar um cabeçalho, melhor dizendo, um cabeçalho a mais chamado Reauthorization com um Bidder Token, beleza? Então vamos fazer isso. Bom, nós aqui estamos fazendo, ele está dando acesso negado porque nós não tratamos. Então agora na nossa aplicação a gente vai precisar fazer o quê? A gente vai ter que precisar fazer com que quando chegar essa requisição, o sistema verifique se dentro do cabeçalho existe um Bidder Token, um cabeçalho Authorization, se dentro desse Authorization existe um Bidder Token e se esse token é válido ou não, né? Então nós vamos ter que validar isso aí, certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. Vou fechar todas as janelas, né? Então aqui dentro do nosso JWT útil, a gente já pode criar alguns métodos para fazer. Vamos criar três métodos. Um que vai ser pegar da requisição o cabeçalho Authorization, se tiver, claro. Depois vai ter um token que vai pegar esse... perdão, vamos ter um método que vai pegar da requisição o cabeçalho Authorization, se tiver. E vamos ter um método que vai validar esse cabeçalho para verificar se esse token está válido ou não. E um terceiro método que vai abrir esse token e vai pegar o usuário que está relacionado nesse token. Lembra que quando a gente cria o token, a gente está colocando dentro dele o username, que é o que? O nosso e-mail. Então, está dentro do token o nosso e-mail. Então, agora nós temos que fazer um método que leia, que possa ler, certo? Para isso, vamos lá no nosso GitHub, aqui dentro do package Dengue Alerta Components, nós temos lá o nosso JWT úteis, que antes nós copiamos esses métodos. Então, vou copiar aqui os outros métodos, certo? Ctrl C. Vou jogar aqui dentro do meu JWT úteis e vamos fazer as informações. Então, primeiro ele vai ter aqui, ó, get JWT from request, ou seja, ele vai receber a requisição HTTP, dá o Ctrl espaço aqui, lá do Java Servlet, e ele vai verificar, existe cabeçalho Authorization? Beleza, se não existe, ele verifica, existe cabeçalho Authorization com A minúsculo? Por quê? Porque aqui você pode ver, ó, nesse nosso caso o A está maiúsculo, mas pode ser que o cara lá do front-end botou minúsculo, então tem que confirmar isso aí. Se existir, ele vai retornar substring 7. O que ele vai fazer? Ele vai chegar aqui na minha requisição, certo? E vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A partir desse aqui ele vai pegar, ou seja, ele vai remover a palavrinha bidder espaço, a cadeia de caracteres bidder espaço e vai se importar somente com o token, certo? E vai retornar esse token então. Se der certo ele retorna aqui, se não, o que ele vai fazer? Ele vai retornar nulo, certo? Então ele verifica se está nulo, tenta pegar authorization, senão ele dá um return null. O segundo método que nós copiamos é o valida. Ele vai receber esse token que foi tirado nesse método, então ele vai fazer a parte de verificação. Aqui está comentado o método depreciado, que era antigamente. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar, verificar junto com essa chave, que é a mesma chave, tem que ser o mesmo método que foi usado na geração, né? Então aqui nós usamos esse método na geração, nós temos que usar esse método na validação. E vai tentar validar esse token. Se tudo correr bem, ele dá o return true. Se acontecer uma exception, assinatura inválida ou token inválido, ele dá um return false. Perfeito? E por último, tem o método que pega o e-mail que está dentro do token. Lembra que quando a gente cria o token, a gente seta como subject username, que é o nosso e-mail. Ou seja, no assunto do token tem o nosso e-mail. Aqui então a gente vai pegar com a mesma chave e vai, a partir do token que entrou, pegar o assunto, get subject, get assunto. Beleza? Vou dar um Ctrl S aqui. Bom, fiz isso aqui, eu tenho que colocar de um jeito que o Spring
possa ler esse cara aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, pessoal, no Config Security, nós temos aqui uma cadeia de filtros de segurança que a gente definiu, né? Dizendo que as requisições /AWS precisam ser autenticadas e as restantes são permitidas. Então a gente tem que colocar aqui dizendo que o quê? Antes dele fazer essa validação aqui para ver se está autenticado ou não, ele tem que executar aquelas validações. Ele tem que verificar se tem token, se tem authorization, se o token que está no authorization é válido, pegar o e-mail. Então nós temos que fazer isso. Para isso, a gente vai criar um once per request. Então vamos lá. Vamos novamente. Vamos aqui no Components. Nós vamos criar uma nova classe. Class. Essa nós podemos chamar auth token, que vai ser a nossa autenticação via token, né? E nós vamos dizer para o Spring. Vou dar um stop aqui, né? Para ficar parando esse cara aqui. Dá um stop. Beleza. Nós vamos dizer, Spring, esse cara vai ser um componente. Tá? Tu vai gerenciar ele. Outra coisa, nós vamos dizer que esse auth token vai ser uma subclasse do oncePerRequestFilter, que é uma classe específica para filtros de segurança. oncePer quer dizer que ele vai ser executado somente uma vez durante a requisição do usuário, certo? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, cara, beleza, tu quer ser uma subfilha, uma subclasse desse aí, tu tem que implementar um método. Esse cara aqui é uma classe abstrata que possui o quê? Métodos abstratos que você precisa implementar, certo? Que é o métodozinho do filter, certo? Que ele recebe um request, recebe um response, recebe um filter chain, beleza? Então agora nós temos que colocar aqui. Então o que nós vamos fazer? Veio a requisição. Primeira coisa, vamos verificar se o nosso a requisição possui token. Então vou fazer assim, se, ou posso fazer string jwt token igual jwt utils, que é a minha classe lá de verificação, ponto get jwt from request. E vou passar essa request aqui para o cara. Se o jwt vier nulo, é porque não deu certo. Então, vou botar aqui, se jwt token for diferente de null, é porque veio requisição. Se não, segue o baile, ok? Daí, nós vamos fazer algumas validações. Aqui vocês podem, para facilitar a nossa vida, a gente pode vir aqui dentro do Components, nós temos aqui já prontinho o auth token. Eu vou copiar aqui, ó, dentro do meu if, eu já vou copiar, certo? Vou copiar ele aqui, fica mais fácil, certo? Ctrl C. Copiar todo o if aqui. O que ele está fazendo? Se o JWT, vamos substituir, né? Eu usei a palavrinha JWT token, então, se o JWT token for diferente de null, e se eu chamar o valida JWT token, passando ele, esse cara aqui vai validar. Se tiver ok, ele vai retornar true, se não false. Então, se ele tiver ok, ele entra dentro desse if, senão ele cai fora. Aqui a gente pode dizer assim, ó. Filter chain é filter, olha, lembrei, aqui, filter chain, ponto, e daí a gente diz, segue o baile, continua as verificações. Bom, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele vai entrar esse filtro aqui, vai verificar se o token existe, se não é nulo, vai verificar se o token é válido. Ah, o token não é válido ou não existe o cabeçalho authorization, não existe token. Daí o que ele vai fazer? Segue o baile, segue os teus filtros. Ó, continua filtrando. Ele passou aqui a cadeia de filtro e diz, vai para o próximo filtro. E não faz nada, certo? Essa é a ideia. Bom, mas o token é válido, certo? Então, existe token e o token é válido. Então, ele entra nesse if. Bom, agora nós temos que fazer algumas questões. Primeira questão, vamos pegar o e-mail que está lá no nosso token, através desse método getUsername, pois o nosso e-mail é o nosso username. E vou passar para ele o meu JWT token, que é uma string, né? Aquele textão. E daí, a partir desse e-mail, eu vou poder o quê? Procurar no meu banco de dados, o usuário, se existe esse usuário. Porque daqui a pouco eu posso ter um usuário que foi desabilitado, foi excluído, então ele não pode mais acessar.
Lembrando, nós temos três camadas principais: controller, service e repository. Camada controller é para interagir com a front-end. Camada service, regra de negócio. Camada repository, persistência dos dados. Eu preciso procurar no meu banco de dados, a partir desse username, se existe algum usuário com esse username, com esse e-mail, certo? Então, para isso, eu tenho que ter a camada repository. Então, vou dizer aqui que essa minha classe vai depender de um usuário repository, certo? Vou criar o método construtor, então, aqui, botão direito, source, generate construtor usando fields. Generate, certo? Lembrando, como essa nossa classe vai ser gerenciada pelo Spring, eu disse aqui, ó, é o Spring que vai criar essa classe. Ele vai se encarregar de injeção de dependência, um objeto usuário repository. Usuário repository é uma interface, não pode ser criado objeto, mas nós podemos, mas o Spring Data JPA implementa uma classe dessa interface e injeta um objeto instanciado dessa classe, beleza? Agora então eu posso vir aqui, ó, var user, diz usuário repository, find by e-mail e passo meu username. Por quê? Porque meu username é e-mail, então passo ali. Então, eu vou criar aqui um User Password Authentication Token. Por quê? Esse cara aqui, eu vou dizer, ó, vai ter a minha informação do meu usuário. Então, esse cara é a minha autenticação. Eu tenho outros, se eu quisesse colocar mais coisas aqui, eu posso colocar, ó, eu posso passar aqui tanto o objeto principal, as credenciais e as autoritas. Mas nós não vamos utilizar esses caras, então nós vamos querer só o principal ali. Outra coisa, essa linha aqui, ela é opcional, tá, pessoal? Não precisa. Mas é sempre bom, dentro da tua autenticação, do teu User Password Authentication, tu passar, é uma convenção, as informações da tua request. Porque daqui a pouco lá pelo meio tu precisa saber qual é o browser que o cara está acessando, se é o aplicativo mobile, qual versão. Então, algumas coisas vêm na nossa request, algumas coisas é colocado quando você faz uma requisição via browser, o próprio browser coloca algumas coisas. Daí tu pode jogar esse request dentro desse auth, certo? E por fim, tu vai lá e vai dizer, bom, agora o meu Security Context Holder, ou seja, o meu contexto de segurança, está autenticado. Então, nessa linha aqui que eu estou dizendo, Set Authentication, está autenticado. Quem que é o cara? É esse Username Password Authentication, que possui o nosso usuário, possui informações da nossa requisição, está ali dentro. Beleza? Tenho Ctrl S. Aqui eu criei a classe que vai fazer, eu criei o filtro que vai validar. Mas só simplesmente fazer isso não adianta. Por quê? Eu tenho que dizer que esse meu filtro aqui, esse meu auth token, que é um filtro, tem que estar dentro da minha cadeia de filtros de segurança. Então, tenho que dizer. Então, eu vou pedir para que o nosso Spring injete aqui dentro o auth token, né? E aqui dentro, depois desse cara, depois de eu configurar isso aqui, eu vou configurar mais uma sequência de filtros aqui. Eu vou dizer, ó, eu quero que tu add filter before, é importante botar isso aqui, ó, before, antes de qualquer coisa, antes do que? Antes, tu vai adicionar o meu auth token filter e tu vai dizer para ele, antes do que? Antes do que? Antes de eu validar o usuário e senha. Então, nós vamos botar aqui, username password authentication filter. Só cuide, porque é um filtro antes do filter. Ponto class. Então, antes dele validar senha e username, ele vai passar pelo nosso filtro lá dentro do auth token, certo? Então, ele vai colocar aqui, certo? E daí, ele vai executar o comandinho que tem lá, o métodozinho que tem lá do filter e vai validar, certo? Então, vamos fazer o teste aí. Então, vou botar o breakpoint aqui, certo? Vou dar o start e vamos debugar esse carinha, vamos ver o que vai acontecer. Primeira coisa, vou dar um sign in aqui, né? Vou vir aqui, sign in com o Luciano, vou dar um send. Opa, reiniciou ali. Eita, que talento!
Beleza, agora acho que subiu, né? Vou dar o send aqui. Ó, veio o meu token certinho, beleza? Agora eu vou tentar setar a minha rotinha aqui. Então agora é um pouco diferente. Vou pegar esse token que veio aqui do meu sign-in, Ctrl C. Vou ir para a minha requisição para o endpoint protegido. Vou selecionar aqui que o formato vai ser Bearer Token. Vou dar o Ctrl V e vou dar o Send. O servidor está no ar. Opa, deixa. Ah, eu dei um Start, né? Então ele não deu o break. Deu certo aqui, ó. Funcionou. Se eu mudar o... Depois eu tenho que botar lá o debug. Botar uma letra minúscula diferente, ele vai dar acesso negado. Vamos lá de novo. Desculpa, pessoal. Eu acabei mandando ele startar a aplicação e não debugar. Vamos lá, vamos mandar ele debugar. Eu quero que dê o breakpoint aqui nesse meu cara. Eu via que tinha alguma coisa estranha. Vamos lá. Está iniciando a aplicação. Acho que agora foi. Beleza, vamos lá. Então, vou fazer o login. Ó, já vejam aqui. Ó. Por mais que eu esteja fazendo o login, vou trocar aqui para o debug, né? Ele vai passar por esse cara. Agora vamos ver. Ele vai ter o token aqui. Lembra que aqui no meu login, eu vou vir aqui em Authorization, ele não tem autenticação, não tem token. Então, vamos ver. Ó, o que retornou? Nulo. Então ele vai seguir os filtros. Segue adiante. Mas só que o segue adiante dele vai permitir. Por quê? Porque eu estou tentando acessar um front-end, um endpoint que é público. Então, teoricamente, ele vai seguir o byte. Tá aqui, funcionou, porque é um endpoint público. Então ele vai passar. Quando ele chegar nesse cara aqui, ele vai autorizar porque não é barra AWS. Agora é o contrário, eu vou tentar acessar aqui o barra AWS. Nesse meu barra AWS, eu botei o token, né? Então vou dar o send, tá aqui. Ó, agora eu vou dar o F6 aqui. Ele vai lá no get utils procurar. Ó, retornou aqui um token. Ó. Opa, nesse cabeçalho possui um token. O que ele vai fazer? É nulo? Não, não é nulo. E ele vai validar esse token, certo? Se ele validar o token, ele vai entrar aqui dentro, certo? Opa, deu erro. Não validou o token. Não validou o token. Ah, porque tá o A minúsculo lá, ó, no finalzinho aqui, ó. Então, tá certinho, certo? Vamos mudar o A minúsculo, vamos criar um novo token aqui. Vamos dar um Ctrl C nesse novo token e vamos colocar aqui, né? Ctrl V. Agora sim ele vai dar certo. F6, vai validar o token. Agora ele entrou. Vai pegar o username de dentro do token. O que é o token? É essas letras malucas. Ele vai pegar, ó. Username, tá aqui o meu e-mail. Vai fazer o processo de procurar no banco de dados esse nosso usuário, a partir do e-mail. Vai criar o objeto username password authentication token. Vai setar a requisição, né? Adicionar dentro do auth, desse nosso objeto auth, a requisição. E vai setar dentro do nosso contexto a autenticação. Então, a partir de agora, o nosso sistema está autenticado. Dentro do contexto dessa requisição, ele está autenticado e deu certo. Okay? Então, a partir de agora, todas as requisições que forem para endpoint protegido, que é o caso do AWS, nós temos que passar o chamado Bearer Token aqui na requisição. Se não passar, ele vai dar acesso negado. Deixa eu tirar o breakpoint aqui só para fazer o teste. Send. Beleza, deu ali, acesso negado. Ok, pessoal? Então, já está funcionando ali bem certinho, está autenticando, faz o login, recebe o token. Quando recebe o token via cabeçalho authorization, ele permite, ele autentica, né? Então, já está pronto o nosso parte de segurança. Podemos seguir para os próximos endpoints, que é a parte de cadastro de foco e demais registros. Certo, pessoal? Deixa eu botar aqui. Então, no próximo vídeo a gente vai entrar na parte do foco Enter. Um abraço e até o próximo.